Cara, Não, ouve isso aí. Olha que coisa interessante. ranço do Fábio. Nunca gostei de gente que mistura alhos com bugalhos. O O que Kaká tá seria? fazendo uma confusão, tá misturando alhos com bugalhos e tá pondo mais uma vez, que é um mau hábito dessas seitas, pondo Jesus Cristo onde Jesus Cristo não devia estar. Eu achei esse vídeo aqui interessante, meio absurdo, né? Mas é o que as pessoas às vezes não entendem. Por isso que eu falo, quando a pessoa não entende o que significa e ela tenta, na verdade, suprimir a ideia. São pessoas frustradas, que não conhecem, não entendem. É como, por exemplo, eu querer chegar no médico e dar opinião para ele sobre como ele deve fazer a minha cirurgia, porque eu não faz sentido para mim. A gente tem que entender uma coisa, às vezes as coisas não vão fazer sentido para você, mas não necessariamente não fazem sentido porque são erradas. Porque você não é o centro da verdade, eu não sou o centro da verdade, né? A maioria das vezes é porque a gente não é uma realidade que a gente não entende. Então, primeiro a gente tem que entender. Claro que você vai encontrar dentro desse processo muitas pessoas dizendo que quando você expõe, né, a falha disso, a pessoa vai dizer que você não entendeu ainda e tal. Você só entendeu se você concordar com elas. Então, também é um outro problema que a gente tem que ter bastante cuidado com relação a isso. Mas eu acho interessante que esse repórter, eu acho que é esses dois comentaristas aí, eles falam justamente dessa ideia que eles acham ruim, né? Eles acham fora. Ele fala que ele está misturando as coisas, por exemplo, o cara declarar, né, a fé dele dentro do trabalho dele, dentro daquilo que ele faz muito bem e dar graças a Deus. Por quê? Porque isso incomoda muito uma pessoa que é vazia, né? Uma pessoa que é vazia, que eu falo, é uma pessoa que não tem entendimento sobre o que significa, por exemplo, cristianismo. O cristianismo não é uma religião. E todas as vezes que ele foi vivido como uma religião, deu problema. Por quê? Porque o cristianismo ele é um estilo de vida, ele é mudança de mente. O que é você? O que é você? Você de fato é aquilo que você pensa, né? Tem um pensador do século XIV que fala, penso, logo existo. Então, quando você se converte ao cristianismo, significa que você mudou de direção e tudo aquilo que você for fazer é produzido por aquilo que você pensa. Então, por exemplo, um jogador de futebol, eu trabalhei com futebol muito tempo com criança em ressocialização no Oriente Médio, e eu sempre trabalhava isso com eles. O futebol é uma ferramenta que vai expressar de fato o que você é e aquilo que você acredita. E aí eu fico pensando, por que será que incomoda tanto esses caras, né? Porque eles queriam que esses caras, o Kaká, por exemplo, né, o Fábio, né, que eu acho que é um goleiro, eu acho que está no Fluminense hoje em dia, ele queria que eles fizessem o quê? Eles queriam que ele não declarasse a fé dele, que ele não pudesse honrar, ele é livre para fazer isso. Só que tem uma coisa interessante que depois de terminar esse vídeo, daqui a pouco eu vou te contar. Onde devia estar. Aí, Aquela coisa de, não fui eu, foi Deus. Ué. Isso eu nunca gostei. E eu acho que o Fábio sempre fez muito isso. Então eu sempre tive muito ranço dele Você não- quanto jogador, assim, sabe? e eles, uma palavra forte, inclusive, ali, ele fala assim que é seita.